Você já percebeu como tantas vezes confundimos amor próprio com aparência, status ou conquistas? É como se nos tivessem ensinado que amar a si mesmo fosse um espetáculo que precisa ser visto pelos outros. A roupa perfeita, o corpo aceito, o sorriso ensaiado, a vida organizada para caber em vitrines de aprovação. E, no entanto, por trás de toda essa performance, muitas vezes existe uma voz silenciosa que sussurra: você ainda não é suficiente. Essa é a ferida oculta que quase ninguém nomeia, mas que corrói em silêncio. Bruce Lipton nos lembra que a maior parte do que sentimos sobre nós mesmos não nasce no presente, mas vem de programas inconscientes. Como fitas antigas, essas crenças moldam até a forma como interpretamos o merecimento. Crenças herdadas da infância, absorvidas dos pais, da cultura, de sistemas de educação e até da religião. São registros tão profundos que passam despercebidos, mas dirigem 95% da nossa vida sem que tenhamos consciência. É como viver com um piloto automático que, em vez de nos guiar à plenitude, nos mantém presos em padrões de desvalor. Pense em uma célula. Uma célula saudável, viva, cheia de potencial, só consegue florescer quando está em um ambiente nutritivo. Mas, se o meio é tóxico, ela se retrai, entra em modo de sobrevivência e não cresce. Assim também é a psique humana. Quando mergulhada em crenças de autocrítica e desamor, ela não se expande, não cria, não manifesta. Amar-se de verdade é, portanto, mudar o ambiente vibracional em que a nossa consciência vive. Gregg Braden nos mostra que o coração é o verdadeiro centro de coerência. Ele gera um campo tão poderoso que, quando está desalinhado com o pensamento, a ordem de transformação simplesmente não chega ao campo quântico. Isso significa que você pode repetir 1000 vezes "eu me amo", mas se o coração não acompanha essa mensagem, nada acontece. O universo não responde ao que você diz, mas ao que você vibra. Por isso, amar-se de verdade não é um gesto estético ou motivacional. Não se trata de frases prontas diante do espelho, nem de alimentar a imagem que os outros têm de você. Amar-se é uma mudança vibracional silenciosa e radical. É abandonar a performance e voltar para o lugar de origem, onde a vida não depende de plateia, porque o amor próprio verdadeiro não pede testemunhas. Ele floresce em silêncio, mas transforma tudo ao redor. Desde cedo aprendemos a nos olhar através dos olhos dos outros. É como se o valor que acreditamos ter fosse apenas o reflexo do olhar alheio. A nota da professora, o elogio dos pais, a aprovação dos colegas, a validação do parceiro. Assim, crescemos com a sensação de que o amor próprio é sempre uma consequência de sermos vistos, admirados, escolhidos. Mas existe um erro silencioso nessa lógica. Quem vive esperando ser reconhecido se torna refém de um espelho que nunca lhe pertenceu. Imagine uma mulher que durante a juventude foi admirada por sua beleza. O mundo a aplaudia, as portas se abriam, os sorrisos a acompanhavam por onde passava. Mas, quando o tempo trouxe rugas, mudanças no corpo e a idade apagou parte desse brilho que antes parecia eterno, ela desmoronou. Descobriu que nunca se amou de fato. Apenas foi amada pelo reflexo que projetava nos outros. O aplauso que sustentava sua autoestima desapareceu, e com ele se foi o alicerce de sua identidade. Agora pense no caminho inverso. Quem nunca foi aplaudido, quem não viveu cercado de olhares de aprovação, pode ter uma chance maior de construir algo muito mais genuíno, porque não aprendeu a depender da plateia. Esse é o paradoxo. Muitas vezes, é o silêncio da ausência de validação que abre espaço para que nasça um amor próprio real, sem contratos invisíveis com o olhar do outro. Buscar amor no espelho alheio é uma armadilha cruel, porque o espelho nunca é fiel. Ele devolve apenas o que o outro deseja ver, não quem realmente somos. E enquanto permanecemos nesse jogo, confundimos reconhecimento com aceitação. A primeira depende do mundo, a segunda nasce de dentro. A consequência prática dessa revelação é clara.
reconhecer a diferença entre a necessidade de ser visto e o ato íntimo de se aceitar. O primeiro alimenta o ego, mas deixa sempre uma fome insaciável. O segundo alimenta a alma, e quanto mais é nutrido, mais abundante se torna. É nesse espaço que o amor próprio deixa de ser uma performance para se tornar uma fonte silenciosa de vida. Existem vozes que carregamos dentro de nós e que não são nossas. São frases antigas, repetidas tantas vezes que se transformaram em verdades silenciosas, moldando a forma como nos vemos e como caminhamos pela vida. Muitas vezes essas crenças não nasceram da nossa experiência, mas foram plantadas por gerações anteriores, pela família, pela cultura, pela religião. E o mais doloroso é que, sem perceber, seguimos vivendo como se estivéssemos presos a promessas que nunca fizemos, a contratos invisíveis que nunca assinamos. Você não é suficiente. Amar a si mesmo é egoísmo. Só será feliz quando for escolhido. Se não agradar, será rejeitado. Essas frases podem não ter sido ditas com todas as letras, mas estavam presentes nos olhares, nos silêncios, nos gestos. Elas se infiltraram na infância como sementes, e hoje florescem em comportamentos automáticos que repetimos sem saber de onde vieram. É por isso que muitas vezes, diante da chance de mudança, sentimos uma resistência que não compreendemos. Queremos nos libertar, mas algo nos puxa de volta. Queremos nos amar, mas uma voz diz que não merecemos. Queremos nos escolher, mas surge a sensação de que isso é errado. Essa força invisível é o peso das crenças herdadas, um legado que carregamos sem questionar. Mas há um ponto essencial. O que é herdado não é destino. Podemos reconhecer essas vozes e devolver o que não nos pertence. O processo é doloroso, porque exige coragem para olhar para dentro e perceber que muito do que pensamos ser nossa identidade é apenas repetição. No entanto, é nesse confronto que nasce a liberdade. Praticamente, isso significa parar por um instante e se perguntar: essa voz é realmente minha? Essa certeza me pertence? Ou foi alguém que me entregou? Quando criamos esse espaço de questionamento, abrimos uma brecha para que novas narrativas entrem. E pouco a pouco, deixamos de ser prisioneiros da herança invisível para nos tornarmos autores da nossa própria história. Há um lugar dentro de nós onde a comparação se instala em silêncio. Ela chega disfarçada, quase imperceptível, mas vai corroendo a autoestima pouco a pouco. Não é apenas quando olhamos para os outros e pensamos que eles têm mais, são mais, conquistaram mais. É quando secretamente acreditamos que nunca estaremos à altura, que sempre faltará algo em nós. Essa ferida da inadequação é sutil, mas devastadora, porque cria a ilusão de que a vida é uma corrida sem fim, em que estamos sempre atrasados. A comparação não nasce do desejo genuíno de crescer, mas da sensação de que precisamos provar constantemente o nosso valor. E nesse jogo, nunca vencemos, porque mesmo que alcancemos algo, a mente logo encontra outro padrão para medir, outro ideal para perseguir, outro espelho diante do qual nunca seremos suficientes. É como beber água salgada. Quanto mais buscamos saciar, mais sede sentimos. Essa ferida muitas vezes se abre na infância, quando fomos comparados com irmãos, colegas, vizinhos. Quando aprendemos que amor e reconhecimento vinham acompanhados de desempenho, notas, obediência. Desde cedo, internalizamos que precisávamos ser melhores para sermos vistos. E o silêncio da nossa essência foi sufocado pela necessidade de agradar. Mas o que quase nunca percebemos é que a comparação nos rouba daquilo que temos de mais único. Ela nos afasta da própria singularidade, como se o sol se comparasse à lua sem entender que ambos brilham, mas de maneiras diferentes. Quando nos medimos pela régua dos outros, esquecemos que cada vida tem um ritmo, um compasso, um chamado interior que não pode ser apressado nem imitado. Há uma dor escondida na comparação, a de nunca termos aprendido a nos olhar com ternura.
E é justamente essa ternura que cura. Quando começamos a enxergar nossa história como um fio único, cheio de curvas e imperfeições, mas absolutamente singular, a comparação perde força. Não porque ela desapareça, mas porque já não tem mais poder sobre quem somos. Nesse instante, a ferida da inadequação deixa de comandar nossas escolhas e abre espaço para uma vida mais inteira, enraizada no que realmente importa. Existe uma parte de nós que acredita estar nos protegendo quando, na verdade, está nos impedindo de viver plenamente. É a voz interna que sussurra: não tente, não é para você, vai dar errado. Essa voz não nasceu do nada. Ela é fruto de experiências antigas, memórias de dor, momentos em que arriscamos e não fomos acolhidos. Por isso, ela veste a máscara da autoproteção, mas o que realmente carrega é a força invisível da autossabotagem. A autossabotagem raramente aparece de forma explícita. Ela se manifesta em atrasos, em promessas que não cumprimos, em sonhos que sempre adiamos. É aquele movimento silencioso de travar diante das oportunidades, de encontrar justificativas para não seguir adiante. E ao mesmo tempo em que nos paralisa, nos dá a falsa sensação de que estamos seguros, como se evitar o risco fosse sinônimo de evitar a dor. Mas, no fundo, o que se perde é a possibilidade de expansão, de crescimento, de nos surpreendermos com a própria força. Muitas vezes, essa dinâmica nasce do medo do fracasso, mas, em outras tantas, ela se alimenta também do medo do sucesso, porque o sucesso, para muitos de nós, carrega responsabilidades, mudanças, a possibilidade de não sermos aceitos pelo mesmo grupo, pela mesma família, pelos mesmos vínculos que nos deram identidade. É como se, inconscientemente, preferíssemos permanecer pequenos para continuar pertencendo. Assim, a autossabotagem se apresenta como um mecanismo de lealdade invisível, uma forma de não trair aquilo que um dia acreditamos ser nossa base. O que poucos percebem é que, por trás desse padrão, existe sempre uma dor não reconhecida. A criança que não foi apoiada em suas primeiras tentativas. O adolescente que foi ridicularizado por ousar sonhar diferente. O adulto que, ao tentar crescer, encontrou resistência e críticas. Cada uma dessas experiências foi criando camadas de defesa. E essas defesas, com o tempo, se tornaram muros que não apenas nos escondem da dor, mas também nos afastam da vida. Reconhecer a autossabotagem exige coragem, porque não se trata apenas de perceber onde erramos, mas de entender por que acreditamos que errar menos significava sofrer menos. É nesse ponto que a consciência se abre, quando enxergamos que a autoproteção, por mais bem intencionada que seja, não pode continuar governando nossa história. A verdadeira proteção não está em evitar a vida, mas em aprender a atravessá-la com presença, mesmo diante dos riscos. E quando esse entendimento floresce, a autossabotagem perde sua força, porque já não é mais necessária. Dentro de cada ser humano existe um espaço silencioso, um lugar de carência e desejo de completude. Desde cedo aprendemos a acreditar que esse espaço pode ser preenchido por outra pessoa. O olhar de aprovação dos pais, o carinho de um parceiro, a validação social. No entanto, o vazio não nasceu da falta do outro, mas da desconexão com nossa própria essência. É como se, em algum ponto da jornada, tivéssemos esquecido quem somos e passássemos a buscar fora aquilo que, na verdade, é um chamado interior. Esse vazio é confundido muitas vezes com solidão, mas ele não é a ausência de companhia, e sim a ausência de presença consigo mesmo. Quando não sabemos estar em nossa própria companhia, transformamos o outro em salvador, em cura, em resposta para as dores que carregamos. E é nesse ponto que surgem relações de dependência, marcadas pela expectativa de que alguém venha dar sentido àquilo que nos falta. O problema é que, mesmo quando recebemos amor, esse vazio não se dissolve, porque sua raiz não está no afeto externo, mas na reconexão com nossa própria alma.
Jung dizia que ninguém pode tornar-se inteiro projetando-se no outro. Essa afirmação revela uma verdade profunda. Quando tentamos preencher o vazio através das relações, acabamos entregando ao outro um poder que não deveria ser dele. Passamos a medir nossa autoestima pela intensidade da atenção recebida, pela constância do afeto, pelo quanto somos escolhidos ou não. Isso cria ciclos de dor, porque, inevitavelmente, nenhum ser humano consegue sustentar para sempre a tarefa de ser o alicerce de alguém. O vazio, quando não reconhecido, se transforma em exigência. E a exigência gera frustração, tanto para quem pede quanto para quem tenta oferecer. É nesse ciclo que surgem as cobranças, o medo do abandono, a sensação de que nunca é suficiente. No fundo, o que está acontecendo é um deslocamento. Em vez de olhar para dentro, insistimos em pedir que o mundo externo seja a fonte de nossa paz. É como tentar saciar uma sede profunda bebendo água salgada. Quanto mais buscamos fora, mais a sensação de escassez aumenta. Mas esse vazio não é um inimigo. Ele é, na verdade, um portal. Ele existe para nos conduzir de volta à essência, para nos lembrar de que a verdadeira completude não vem de fora, mas da integração com quem realmente somos. Quando reconhecemos o vazio, não como falha, mas como convite, a busca externa perde a urgência. Passamos a entrar em contato com a força silenciosa que habita em nós, aquela que não depende de circunstâncias, de aplausos ou de presenças. É nesse ponto que o vazio se transforma em espaço fértil, capaz de gerar não carência, mas criação. Não falta, mas expansão. Há algo curioso na jornada humana. Muitas vezes, não é apenas o fracasso que nos assusta, mas também o próprio brilho. Ser visto em sua totalidade, com sua luz, talentos e força, pode parecer mais assustador do que permanecer escondido na sombra. Isso acontece porque carregar grandeza implica em responsabilidade, em assumir uma postura diante da vida que não permite mais justificativas pequenas ou desculpas confortáveis. Desde cedo, muitos de nós fomos ensinados a diminuir a própria voz para caber em espaços onde o silêncio era mais aceito que a autenticidade. Aprendemos a acreditar que ser intenso era exagero, que ter ideias ousadas era arrogância, que sonhar alto era ingenuidade. Assim, pouco a pouco, fomos criando máscaras, ajustando nossas cores, escondendo a intensidade do nosso ser para não causar desconforto nos outros. E, sem perceber, internalizamos o medo de ser vistos. Esse medo se revela em gestos sutis. Quando recusamos oportunidades, quando nos sabotamos diante de uma possibilidade de crescimento, quando sentimos ansiedade diante de elogios, como se não fôssemos dignos do reconhecimento que recebemos. A mente cria narrativas para justificar essa retração. Não é o momento. Não sou tão bom assim. Vou esperar um pouco mais. Mas na raiz, o que existe é a resistência em assumir a própria luz. Jung dizia que não é a escuridão que mais assusta, mas a luz que carregamos e que ainda não ousamos sustentar. Isso porque a luz expõe, revela, exige congruência entre quem somos e como agimos. Quando nos permitimos brilhar, não apenas nos tornamos visíveis, mas também despertamos no outro reflexões que podem incomodar. O medo não é apenas de falhar diante do olhar alheio, mas também de inspirar mudanças, de provocar reações, de se tornar espelho para os que ainda não querem ver a si mesmos. No entanto, permanecer escondido também tem um custo. A vida começa a perder cor quando nos encolhemos diante das oportunidades, quando abafamos a voz da alma para preservar a aceitação externa. O brilho reprimido se transforma em angústia, em sensação de vazio, em um chamado interno que nunca silencia. Esse chamado é a lembrança de que fomos feitos para expressar, criar, expandir, e não para viver aprisionados em narrativas de medo. Abraçar a própria grandeza não significa ser perfeito ou imune a quedas, mas aceitar-se como canal de algo maior. É compreender que a vida não espera que sejamos pequenos para caber,
mas que sejamos inteiros para transbordar. Quando nos permitimos ser vistos em nossa verdadeira força, o medo perde força. E o que permanece é a autenticidade. Essa chama que, mesmo diante de qualquer julgamento, não pode ser apagada. Grande parte das dores que carregamos vem daquilo que negamos em nós mesmos. A sombra, como Jung descreveu, é o conjunto de aspectos rejeitados da nossa psique. Desejos, emoções, impulsos e até talentos que não foram aceitos pelo ambiente em que crescemos. Para sobreviver, escondemos esses fragmentos empurrando-os para os cantos escuros do inconsciente. Mas o que não é visto não desaparece. Apenas se transforma em força silenciosa que dirige a nossa vida sem que percebamos. Encarar a sombra não é uma tarefa confortável. Exige coragem para reconhecer que dentro de nós coexistem tanto a compaixão quanto a raiva, tanto o desejo de construir quanto a tendência a destruir, tanto a doçura quanto a agressividade. Esse encontro muitas vezes causa repulsa, pois somos educados a acreditar que só os aspectos positivos são dignos de serem mostrados. Mas a verdade é que aquilo que evitamos enxergar é justamente o que mais tem poder sobre nós. Quando não olhamos para a sombra, ela se manifesta nas relações. Projetamos nos outros aquilo que negamos em nós. O ciúme que criticamos, a arrogância que condenamos, a dureza que julgamos, muitas vezes são reflexos das partes internas que não aceitamos. A projeção é um mecanismo da psique para nos mostrar, no espelho do outro, o que ainda precisa ser integrado em nós. Assim, as pessoas que mais nos irritam podem ser grandes mestres disfarçados, revelando pontos cegos da nossa própria alma. Encarar a sombra também significa libertar dons que ficaram aprisionados. Quantas vezes alguém foi criticado por ser intenso demais e, para evitar rejeição, reprimiu a própria sensibilidade? Essa intensidade, se acolhida, poderia se transformar em arte, em empatia, em força criadora. O mesmo acontece com a ousadia, com a ambição, com a assertividade. Qualidades que, quando negadas, viram sombra, mas quando integradas, se tornam recursos poderosos para viver com mais autenticidade. A integração da sombra não acontece de uma vez. É um processo de reconhecimento gradual, onde cada lampejo de consciência abre espaço para que uma nova parte de nós seja aceita. Esse movimento, embora desconfortável, traz liberdade. Porque, ao acolhermos o que antes rejeitávamos, deixamos de gastar energia tentando esconder. E o que antes era medo se transforma em poder. No fundo, a sombra é apenas a vida pedindo totalidade. Não se trata de eliminar a escuridão para ser apenas luz, mas de aprender a dançar entre as polaridades. A verdadeira inteireza nasce quando aceitamos que somos feitos de contrastes e que é justamente esse contraste que nos torna humanos. Ao encarar a própria sombra, não nos tornamos perfeitos, mas verdadeiros. O vazio que sentimos muitas vezes nos assusta. Ele chega como silêncio profundo, como um espaço sem respostas, como uma sensação de que algo nos falta. Mas, paradoxalmente, é nesse mesmo vazio que reside a oportunidade de transformação. Ele não é sinal de fracasso nem de defeito. É um convite sutil da vida para voltarmos a nós mesmos, para observarmos quem somos sem distrações, sem espelhos externos, sem máscaras. O vazio funciona como um portal. Quando olhamos para ele com presença, descobrimos camadas de nós que estavam ocultas. Em vez de buscar preenchê-lo com distrações, com a aprovação alheia ou com atividades que anestesiam a mente, podemos sentir a profundidade da própria alma. É nesse espaço silencioso que a consciência se expande, que emoções antigas se revelam e que a verdadeira essência se torna perceptível. Cada emoção desconfortável que o vazio traz, medo, tristeza, inquietação, é um sinal de que algo precisa ser integrado. É como um rio que escava seu leito. A água flui, encontra obstáculos, molda o caminho, mas ao final cria espaço para a vida florescer. Ignorar o vazio é tentar conter o rio.
Acolhê-lo é permitir que ele nos leve a novas margens, mais férteis e abertas. A transformação acontece quando deixamos de temer esse espaço. Quando entendemos que a ausência de respostas externas nos obriga a buscar dentro, percebemos que nada do que realmente importa será encontrado fora de nós. O amor próprio, a autenticidade, a paz, a clareza, tudo isso nasce nesse contato íntimo com o vazio. No fundo, o vazio não é ausência, mas potencial. Ele é a tela em branco sobre a qual podemos pintar a vida que desejamos viver. E quando conseguimos permanecer nesse estado de abertura, sem pressa e sem resistência, o que antes parecia falta se torna fonte. Cada respiração, cada percepção, cada instante silencioso nos reconecta com a verdade de que a transformação nunca esteve em conquistar algo fora, mas em recuperar o direito de existir plenamente aqui e agora. A verdadeira transformação não está em conquistar algo externo, mas em reconectar-se com aquilo que sempre esteve dentro de nós. Cada célula do corpo responde ao ambiente interno. Quando a mente vibra em autocrítica, o corpo se retrai, entra em modo de sobrevivência, como se cada fibra estivesse sendo chamada a se proteger do próprio dono. Mas quando a vibração se altera, quando o amor silencioso passa a permear o pensamento, o corpo expande, o campo energético se alinha e a cura se torna possível. Bruce Lipton nos lembra que nossas crenças inconscientes são como programas que comandam 95% da vida. Elas determinam reações, emoções, padrões e escolhas. Mas ao tomar consciência dessas programações e ao criar novas vibrações internas, podemos reescrever a experiência da existência. É nesse espaço de atenção e presença que a transformação se manifesta. Silenciosa, profunda, sem ruído, sem necessidade de validação externa. Neville Goddard acrescenta uma dimensão ainda mais sutil. A imaginação é a semente do amor. Não se trata de esperar que alguém reconheça nosso valor ou que o mundo nos aceite, mas de imaginar, sentir e habitar a própria dignidade, aqui e agora. A prática silenciosa de se perceber digno, inteiro, suficiente, é o ato mais radical de amor próprio. É como regressar para casa depois de anos perdido. Perceber que o lar sempre esteve dentro de nós e que não havia espetáculo algum para conquistar. Apenas a calma de se reconhecer completo. A metáfora final é simples, mas profunda. Amar-se de verdade é voltar para si mesmo, encontrar a raiz antes de admirar a flor, perceber o silêncio antes de buscar aplausos, sentir a própria presença antes de exigir atenção. A transformação que ninguém contou não é externa, não é visível, não depende de conquista ou aprovação. Ela acontece no silêncio da integração, na aceitação radical, na consciência de que somos, sempre fomos e sempre seremos suficientes. E nesse retorno ao ponto de origem tudo muda. Porque quando nos amamos de verdade, não apenas nos tornamos inteiros, mas permitimos que a vida flua através de nós de forma plena, coerente e autêntica. O caminho da transformação se revela então, não como uma busca incessante, mas como a lembrança de que a paz, o amor e a plenitude sempre estiveram à disposição, dentro de nós.